trabalha em parceria com a UIS em alguns cursos, né, que eu facilito aqui, também facilito alguns cursos em company. A gente tem parcerias com escolas, iniciativas próprias, parcerias com faculdades, instituições, enfim. Estamos nesse rolê aí de ajudar a galera a se preparar para esse novo mercado que está surgindo. Bom, e para a gente começar aqui o nosso workshop, eu coloco essa frase que é do Thiago Matos, que é um futurista, que para mim diz muita coisa, né? Quem não pensa sobre o futuro cria o presente com ferramentas do passado. A gente acredita, né, dentro do Prisma, que olhar para o futuro é fundamental para que a gente consiga criar as etapas correspondentes a esse futuro. Se a gente não está olhando para esse futuro, se a gente não entende o que está acontecendo, a tendência é que a gente utilize as perspectivas de eventos anteriores para construir uma projeção futura, né? Então, a gente anda para frente, mas ainda com as escadas, né, e com orientações e com experiências passadas que não necessariamente vão dar certo ou vão funcionar nesse novo modelo de mundo que a gente está inserido hoje, né, que a gente está no mercado 4.0. Então, o olhar para o futuro é importantíssimo para que a gente construa o presente com essas ferramentas do futuro, né, que a gente tenha as bases desse futuro para construir o nosso presente. E é óbvio que nem tudo que está sendo projetado para o futuro vai acontecer agora, mas muito disso uma hora vai chegar e a gente precisa estar preparado, né? Então, por isso que esse olhar para o futuro, por isso que o projeto Sua Jornada é tão importante para quem quer estar preparado, né, hoje, já, né, para o que já está acontecendo e para tudo que ainda vai rolar. Ok? Bom, então, esse daqui, galera, né, para quem não conhece, esse é o nosso Canvas, vamos dizer assim, é o nosso Canvas Master. Esse é o Canvas que vai orientar o nosso trabalho no Laboratório Beta, né, que é um curso da UIS, né, em parceria com o Prisma, que já está com as inscrições abertas e ele vai rolar em setembro. Agora eu esqueci exatamente a data, mas se não me engano é dia 24 de setembro, a aula inaugural. 24 ou 22, depois eu vou confirmar aqui para vocês. Mas o Laboratório Beta foi um curso desenvolvido, né, ele é uma evolução do Bootcamp, e quando a gente formatou, né, essa nova pegada do Bootcamp, né, agora Laboratório Beta, a gente pensou assim, o que a galera precisa para poder estar alinhado e preparado para esse novo mercado. Então, a gente construiu um Canvas, que é essa orientação de carreira, né, que uma parte a gente vai construir hoje no projeto Sua Jornada, dando conteúdo, né, para esse Canvas, a gente trouxe uma série de conhecimentos e de habilidades que vão ser essenciais, né, nesse novo momento do mercado de trabalho. Então, a gente vai trabalhar com autoconhecimento, inteligência emocional, e também com vendas, com oratória, com gestão de projetos, com design de serviços, com produtividade, né? Todos esses tópicos, com gestão financeira, educação financeira, são todos tópicos, né, que vão estar envolvidos dentro do Laboratório Beta, né, e que a gente acredita que é a base para você que ou quer fazer, né, iniciar o seu empreendimento, iniciar a colocar em prática uma ideia, né, ou um business que você quer, ou mudar para quem quer fazer uma transição de carreira, esse curso vai ser fundamental. Ou então para crescer, para quem está bem, né, está satisfeito com a sua área, mas quer dar uma alavancada, quer atingir novos resultados. Enfim, eu acho que o Laboratório Beta tem essa pegada para a galera que está principalmente, né, nessas três linhas aí, né, e não tem tipo meio que idade. Né, pode ser quem ainda está na faculdade ou quem já está há bastante tempo dentro do mercado de trabalho, pode se encaixar em cada uma dessas três visões, dessas três possibilidades, e com certeza vai aproveitar muito do curso. Então, já falei um pouquinho do Lab Beta, e esse daqui, né, é o Canvas do projeto Sua Jornada. Né? Então, o Laboratório Beta, a gente tem 4 grandes áreas, né, 4 etapas, e dentro do projeto Sua Jornada a gente faz a primeira etapa, que é o direcionamento.
né, se a gente quer chegar em algum lugar, a gente precisa ter um pouco mais de direcionamento sobre os nossos passos, né, sobre quais são as etapas que a gente precisa cumprir para poder chegar lá. E algumas pessoas me perguntam assim, pô, Igor, num mundo que está mudando tanto, como assim eu vou ter um direcionamento a partir de um cenário que eu ainda não sei, né? Que eu não sei o que vai acontecer, que vai ser muito mutável. É exatamente por isso que a gente pega como base o sonho, né? Ou um objetivo muito grande. A gente vai explicar um pouquinho mais para frente sobre isso. Porque quando a gente pega algo que é grande, né? E algo que tem conexão com um propósito maior nosso, ainda que o sistema mude, ainda que o cenário mude, a gente vai conseguir identificar composições, né, ou possibilidades dentro desses cenários para que esse propósito se realize. Então, é muito pouco provável, né, que esse sonho ele se modifique completamente. Então, caminhar na direção dele é o que vai trazer essa sensação de evolução, né? Ainda que ele mude, mas a sensação de caminhar na direção do sonho é o que vai trazer a evolução e trabalhar com o aprendizado, né, com o lifelong learning. Bom, o nosso Canvas ele está dividido em algumas áreas aqui, então vocês podem ver que a gente tem a parte de sonhos e a meta SMART, que a gente vai trabalhar inicialmente. Depois a gente vai para a parte de steps, né, ou as etapas. A gente trabalha depois com motivações e indicadores. Depois a gente vai para esse meio círculo aqui da parte direita, que é onde a gente vai construir as nossas ações. E aí, por último, a gente vai para uma ação pontual dentro do Golden Circle, dentro do Círculo Dourado, que foi proposto pelo Simon Sinek. Ok? Então, todas essas construções, elas têm referências em pensadores, né, em futuristas, em pessoas ligadas ao autoconhecimento, que deixam claro que a motivação por um propósito ela é sempre muito maior do que simplesmente a motivação de um objetivo comum. Quando a gente está linkado a emoções positivas, a gente tem um ganho de performance muito maior, né? Enfim, a construção desse Canvas com certeza vai dar um direcionamento para você que ainda não tem muita clareza dos próximos passos, para que você consiga colocar o seu sonho, o seu objetivo maior em prática. Beleza? Então vamos começar. Então vamos começar pelos sonhos. E por que trabalhar com sonhos é tão importante? Eu faço a pergunta aqui meio retórica, né? Mas eu acredito que muitos de vocês tenham essa percepção. O sonho é algo que nos motiva, é algo que nos leva adiante. Quando a gente tem um sonho, né, e a gente acredita que ele é possível de ser realizado, quando a gente percebe que ele está vinculado a alguma coisa que é importante para a gente se movimenta na direção disso. E aí, vinculado ao sonho, a gente trabalha com um conceito chamado Moonshot Thinking. Esse é um conceito que foi criado na década de 60 pelo presidente Kennedy dos Estados Unidos, quando ele definiu, né, que os Estados Unidos iriam para a corrida espacial e eles iriam chegar à Lua, né? E perguntaram para ele, né, por que ele acreditava que era possível chegar à Lua. E ele falou, eu acredito que é possível não porque é fácil, mas porque é difícil. Então, o fato de ser difícil, o fato de ser desafiador, era o que motivava, né, com que ele direcionasse o país e todos os esforços para alcançar aquele objetivo. E o mais importante de tudo, além, é claro, né, do atingir o objetivo em si, né, do feito mágico que foi chegar à Lua e ter marcado, né, esse feito na história, foi todo o movimento e toda a construção que aconteceu, né, durante a evolução para que esse objetivo fosse alcançado. Então, tão importante quanto chegar lá, né, quanto chegar na Lua, foi o desenvolvimento tecnológico, a evolução do pensamento das pessoas, a comoção de todo um país
em torno de algo que era grande. Então, a estratégia, né, ou o trabalhar com o Moonshot Thinking, né, que é a conexão com sonhos, né, que é o tiro à lua, é exatamente trazer essa ideia de que ainda que a gente não alcance ou ainda que esse sonho se modifique, por ele ser algo grande e trazer essa motivação, ainda que a gente não alcance todo o ganho que vai ser feito de evolução, de esforço, de crescimento, né? Os ganhos secundários que vão vir, né, nessa caminhada vão ser tão ou maiores do que atingir a meta em si, né? E esse conceito também é utilizado dentro da Singularity University, trazendo a diferença entre a linearidade e a exponencialidade, né? A linearidade é quando você quer crescer sempre 10%. E a exponencialidade é, em vez de crescer 10%, é você crescer 10 vezes. Então, o Moonshot Thinking é você olhar para crescer 10 vezes. E quando você se movimenta para crescer 10 vezes, com certeza você vai crescer muito mais do que aqueles 10%. Então, olhando para um mundo, né, e para um mundo VUCA, né, esse mundo volátil, incerto, que está sempre em movimento e que sempre demanda novas iniciativas, a gente ter um sonho, se movimentar na direção do 10 vezes, com certeza vai nos colocar muito mais em sintonia com essas transformações do que a gente olhar e simplesmente querer crescer os 10%. Ok? Então, a primeira parte do nosso Canvas, então eu vou mostrá-lo aqui novamente, mas a gente tem aí o sonho, né? Como a parte está no superior em cima ali, né? Então, qual é o seu sonho? Qual seria esse Moonshot Think, esse Moonshot, né? Moonshot Thinking seria a ideia do Moonshot, mas qual seria esse tiro à lua? Qual seria essa ideia ou esse sonho tão grande que você tem, que ao colocar no papel, e ainda que você acredite que seja impossível hoje, mas que é algo que você quer realizar, o que te moveria a caminhar na direção disso e que, por consequência, faria toda uma transformação e uma evolução na sua forma de pensar, na sua forma de agir, né? E com certeza te traria muitos ganhos. Então, o que a gente propõe agora é que você escreva o seu sonho da forma como ele estiver na sua cabeça, ainda que você não tenha clareza exatamente do que é, mas se você tiver o sentimento que você quer sentir, ou as aspirações que você tem, ou mesmo algo que ainda é abstrato, que você não consiga colocar em palavras, mas que hoje vem na sua cabeça com um determinado sentido, ou uma figura, enfim. Coloca no papel aí em cima dos sonhos, né? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês preencherem, para a gente seguir, né? Para a gente não furar o cronograma. Então, a primeira parte aí do nosso Canvas, do projeto Essa Jornada, é construir, é colocar no papel o seu sonho. Beleza, galera? Foi? Conseguiram colocar? Show. Ótimo. Beleza, vamos avançar então no nosso Canvas. E aí embaixo, né, do que tá o sonho, tem aí a meta Smart. E o que é a meta Smart? A meta Smart é uma forma, né, de se, como é que eu vou dizer, de descrever metas e objetivos, né? Esse Smart, ele tá descrito dessa forma, né? Esse acrônimo significa específica, né? O S seria do inglês specific, então específica, mensurável, alcançável, realista e temporal. O que é isso? Nada mais é do que algumas formas da gente conseguir descrever essa meta de uma forma que ela seja possível e mensurável. Porque muitas vezes acontece da gente normal assim, né? Todo mundo faz metas de final de ano, né? Chega lá em janeiro e escreve aquela lista das atividades que quer cumprir. Mas o que a gente normalmente não faz é detalhar essas metas, ou seja, torná-la específica e ainda mais temporal. A gente não coloca data para as coisas, né? E quando a gente não coloca data,
Perdão. Quando a gente não coloca data, é como se a gente estivesse largando para o universo falando assim, a hora que tiver que acontecer, acontece. Então, é muito importante quando a gente estiver transformando objetivos e sonhos, né, mais abstratos em metas mais concretas, que a gente transforme isso com mais detalhes possível. Então, vamos lá. O que seria específica? É você conseguir detalhar, né, o seu sonho, né, agora a sua meta. Então, vamos dizer que seria abrir um negócio. Você já sabe qual é a área? Beleza, então coloca a área. Você já sabe, não sabe a área, mas sabe que é, sei lá, uma startup. Então, coloca que é uma startup. Você já sabe que é um negócio de impacto social. Então, coloca que é um negócio de impacto social. Vamos dizer que você ainda não sabe a área, mas que, na verdade, o que você quer é crescer dentro da sua empresa. Você quer ir para um próximo nível. Então, qual é o cargo que você quer almejar? Qual é a área para a qual você quer ir dentro da sua empresa? Então, tenta colocar isso da forma mais específica possível. O mensurável, ele tem a ver com você saber quando você alcançou, né? O mensurável é aquilo que você pode medir. Então, é você olhar para a sua meta e você saber assim, cara, eu sei quando eu vou realizar isso. Por exemplo, quando você fala, o meu sonho é ser feliz, o ser feliz, ele não é uma meta mensurável, porque você não consegue dizer qual é o momento em que você vai sentir aquela felicidade, entende? Então, quando você fala assim, a minha felicidade, ela se reflete no momento em que eu tiver, sei lá, 100 mil de faturamento mensal. Estou falando qualquer coisa aqui. Então, aí você está trazendo esse sonho abstrato para uma meta mais concreta. Então, trabalhar da concretude, da mensurabilidade, conseguir dar um ingrediente em que você saiba que você alcançou aquele objetivo. Ok? Então, se é uma transição de carreira, você detalhando, você sabe, ok, se eu for né, se eu for promovido, né, ou se eu abrir o meu negócio, ou mesmo se eu tiver tal e tal objetivo alcançado, eu sei que eu realizei, ok? Então, trazer a mensurabilidade. O alcançável é apenas para você ter a medida de que aquilo é possível ser realizado. Dentro da minha concepção, qualquer sonho e qualquer meta, ela é alcançável, ok? Por mais absurda que ela seja. A questão é o que vem depois, que é o realista. Alcançar essa meta é realista se for, às vezes, num prazo mais longo. Se for num prazo mais curto, ela talvez não seja tão realista. Por exemplo, vamos dizer que o seu objetivo hoje é juntar R$1 milhão, mas você tem 0, né? E você coloca que o tempo para você alcançar essa meta é de 1 mês. É alcançável e é possível? Ela é realista? Talvez ela não seja tão realista, né? Porque pouquíssimas pessoas conseguiram. É possível? É possível. Ela tem um tempo? Ela tem um tempo. Se você acredita que essa é uma meta que vale a pena você colocar no papel, você pode colocar no papel. Então, é só a gente ter a percepção de quanto tempo, né, ou qual seria o tempo adequado para realizar esse evento, né, essa meta. Eu ouvi uma frase uma vez num treinamento, e eu não lembro de quem foi, mas que a gente superestima aquilo que a gente conseguiria realizar em 1 ano e a gente subestima completamente aquilo que a gente poderia realizar em 5. Então, qualquer timing, ele é bom para dar esse direcionamento, para a gente ter um acompanhamento e daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente fazer um novo check, né, ou mesmo num próximo checkpoint aqui do Clube WIS, a gente checar e ver se houve evolução, se realmente esse acompanhamento rolou, né, se o caminhar na direção desse objetivo foi alcançado. Ok? Então, aí eu acredito que vocês já tenham feito, né, mas para quem ainda não fez, eu vou dar 1 minutinho para colocar aí debaixo do sonho e da meta Smart aí no Canvas,
colocar, fazer esse detalhamento do sonho. Então, colocá-lo de uma forma mais específica possível, tentar entender qual é o indicador, né, o mecanismo de mensuração, como você vai medir isso, se é algo alcançável, realista e principalmente uma data, ok? Para realizar. E também a data, se você conseguir ser o mais específico, colocar dia, mês, ano, é o ideal, ok? Então eu vou dar só um minutinho para vocês preencherem essa parte e aí a gente avança. Show. Beleza, então, galera, vamos avançar. E aí, da meta, a gente vai para motivações. E o que é motivações? Nada mais é do que a gente entender o porquê da gente ter esse objetivo, ou o porquê dessa meta existir, o porquê desse sonho. Tem uma frase famosa, né, do Viktor Frankl, que é um psicólogo austríaco, que fala: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E quando a gente coloca os porquês e entende a motivação por trás de um sonho ou de um objetivo, a gente tem muito mais clareza e vontade de alcançá-lo, né? A gente se sente muito mais empoderado e energizado para poder realizar. Então, agora, qual que é o exercício? É muito simples. Eu queria que numa folha separada, né, não necessariamente no Canvas, eu queria que vocês escrevessem, eu vou dar um tempinho aqui, eu queria que vocês escrevessem o máximo de porquês, né, que vocês conseguissem relacionado a essa meta, né, a esse sonho. E assim, sem pensar muito, sabe? Sem tentar analisar todas as ideias que vierem à cabeça, você vai escrevendo. Então, eu tenho esse sonho porque vai ser vai ser uma realização pessoal, porque vai ser eu provar para mim mesmo que eu consigo, porque assim eu vou ter mais liberdade para fazer o que eu gosto. Enfim, todas aquelas ideias que forem vindo na cabeça, né, quando você olhar para sua meta, para o seu sonho, você vai escrevendo, ok? Então, numa folha à parte, vai escrevendo e vai colocando, detalhando os seus porquês, né, a sua motivação para poder ir atrás desse objetivo. Só pegando aqui o exemplo do Érico, seria bem legal se vocês também fizessem esses rascunhos ou no celular, ou no computador, ou em algum caderninho que vocês usam com frequência, para que daqui a algum tempo vocês chequem, né, quando a gente fizer o próximo checkpoint, para que você analise se realmente houve uma evolução, se mudou alguma coisa, se tem alguma nova motivação, algo que ficou mais claro para você, ok? Então, retomar essas notas também é bem bacana. Beleza, galera. Então, um tempinho aí para vocês detalharem, né, os porquês, escreverem. E agora, eu queria que vocês dessem uma olhada, né, para isso que vocês escreveram, né, as motivações que vocês detalharam. Dessem uma olhada, percebessem como que vocês se sentem, né, lendo essas motivações, lendo os porquês. E eu queria que vocês passassem para o Canvas aquelas que mexem mais, né, aquelas que dão um calafriozinho, aquelas que mais te chamam a atenção, aquelas que você mais se conecta. Ok? Não tem um limite, não tem mínimo nem máximo, podem ser todas, pode ser apenas uma, mas aquela que mais chama a atenção, ok? E agora a gente vai para essa parte dos steps. O que são steps? São as etapas, né? Ou são meios do caminho na direção do sonho. Às vezes a gente coloca o sonho, a meta, como algo muito distante, né? Ou a gente tem essa percepção de ser algo muito distante. E quando a gente determina etapas, né, ou marcas intermediárias, a gente aproxima esse sonho do momento presente. Essa meta, ela se torna muito mais próxima. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai desconstruir, né, no sentido de detalhar um pouco esse sonho em marcas menores, em etapas menores. E como que a gente vai fazer isso? Normalmente, a gente constrói as etapas do presente para o futuro, né? Ou do presente para a meta.
Dentro da proposta do projeto Sua Jornada, a gente faz ao contrário. A gente faz do futuro para o presente. Por que a gente faz isso? Quando a gente faz essa desconstrução do futuro para o presente, a gente enxerga menos obstáculos, né, na hora de colocar, de determinar esses objetivos intermediários. Ok? Então, você vai pegar agora a sua meta, que está aí específica, mensurável, realista, alcançável e temporal, e você vai olhar para ela e vai falar assim, o que é que eu preciso realizar, ou qual é a etapa exatamente anterior a ela. O que eu vou passar, né, ou o que vai acontecer, que vai me levar até ela, mas está antes, ok? E aí você vai determinar essa etapa aqui. E aí, antes dessa etapa, você vai perceber, cara, o que precisa acontecer, ou o que está dentro da minha percepção logo antes dessa meta intermediária aqui. E aí você vai estabelecer essa outra meta intermediária. Se você conseguir, você pode colocar ainda mais uma terceira, ok? Então, seriam 3 etapas entre o momento atual, onde você está hoje, e o sonho que você quer realizar. Se você colocou algo que está mais próximo do presente, né, a sua meta e o seu sonho, ela está mais próxima do presente, coloca 2 etapas, mas sempre partindo daquela que está mais próxima do seu sonho do que mais próxima do seu momento atual. Você constrói primeiro essa meta próxima do sonho e aí depois você vem para uma intermediária anterior que está mais próxima do momento presente, ok? Como se a gente estivesse construindo, né, uma escada de cima para baixo, como se a gente estivesse descendo essa escada, né, sendo o topo dessa escada o seu sonho e a sua meta, e a parte de baixo da escada, o seu momento atual, ok? Então, como se você tivesse uma escadinha e aí você estivesse descendo ela até o momento de hoje. Se alguém teve dificuldade de entendimento, né, pode falar aqui que eu explico novamente, e aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa parte do Canvas. Beleza, então, galera, vamos seguir. Né, quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade aí, jogar no chat. E aí, a próxima etapa são indicadores. O que é indicadores? É aquilo que vai ser o seu balizador para você fazer o acompanhamento da sua meta ao longo do período. Então, vamos dizer que o seu objetivo seja fazer uma transição de carreira, né? E que, para fazer essa transição de carreira, você precisa, sei lá, juntar uma grana, ou então você precisa se conectar com outras pessoas. Então, o seu indicador vai ser aquilo que você vai estar observando, ou que você vai estar atento, para saber se o caminhar na direção dessa meta está rolando, ou para ver se você está parado, estagnado. Então, vamos dizer que, né, como eu comentei, seja transitar, né, seja você mudar de carreira. Poxa, eu preciso juntar uma grana. Então, o que você vai observar? Qual que vai ser o seu indicador? Quanto de dinheiro você está conseguindo juntar por mês, por dia? Ou então seja crescer na carreira. E para isso você precisa ser promovido. Então, é o quê? São quantos projetos você está entregando, ou então quais cursos você está conseguindo fazer, né, ou um curso específico, quantas reuniões você está tendo com seu chefe, quais são os indicadores dentro da sua própria empresa que você quer alcançar, níveis de satisfação, produtividade, enfim, é você determinar um elemento de observação para você saber que você está caminhando na direção desse objetivo. Você tem o seu objetivo era você se tornar, sei lá, mais inteligente ou saber um pouco mais de um assunto. Então, poxa, quantos livros você está lendo? Né? Quantos eventos você participou? Quantos eventos você vai participar durante o mês? Né? Ou quantos eventos estão rolando? Ou, não sei, quantas pessoas você conheceu de fora da sua área?
Todos esses são indicadores, então são números que você consegue pegar, olhar e saber. Tô ou não estou indo na direção do meu objetivo, ok? Então, um indicador é isso. É legal você ter pelo menos um. Não precisam ser muitos, tá? Porque senão aí fica mais difícil de acompanhar. Mas um ou dois já está bem legal, né? Indicadores. Então, podem colocar aí qual é o indicador, o que vai estar no teu radar para você definir aí se está na direção ou não. Dá uns exemplos de indicadores. Lógico, o indicador ele pode ser financeiro, por exemplo, né, se é algo que está linkado à sua meta. Ele pode ser um indicador de desempenho, ele pode ser um indicador de desempenho, no caso assim, vamos dizer, se tem uma avaliação interna dentro do local onde você trabalha. Eu quero ter tal nota dentro da minha avaliação de desempenho. Ou então podem ser coisas mais simples, por exemplo, eu quero fazer atividade física 3 vezes por semana. Então, esse é o seu indicador. Quantas vezes você faz atividade física por semana? No meu caso hoje, por exemplo, né, um dos meus sonhos, né, e das minhas metas, ela tem a ver com o Prisma, né, e a gente atingir um resultado ao final do ano. Então, um dos meus indicadores é a quantidade de pessoas que eu impacto, né, e que são atingidas diretamente pelas nossas palestras, eventos, workshops. Então, todo mês a gente tem um indicador, a gente tem uma quantidade de pessoas que a gente precisa impactar. Então, a gente trabalha para mensalmente chegar naquele objetivo. Então, a gente sabe que está na direção, né, do objetivo, da nossa meta final, quando a gente percebe que aquele indicador mensal está sendo atingido. Anteprojeto de lei com o objetivo de implantar o teletrabalho. Legal. Então, pelo que você está falando, Rafael, alcançando esse objetivo, esse aí é o seu indicador ou é a sua meta? Só para eu entender melhor. Ou o anteprojeto de lei é o indicador do objetivo, só para eu entender. Legal, beleza. Ok, bem claro, bem específico, né? Então, é algo que você com certeza vai conseguir medir, né? Se você está conseguindo colocar em prática ou não. E aí você ainda poderia, né, pegando o exemplo do Rafael, poderia ser ainda um pouco mais específico, né? Vamos dizer, que eu quero trabalhar nesse anteprojeto de lei, né? Trabalhar nessa questão 3 horas por dia, vamos dizer. Então, esse vai ser o indicador de dedicação que você vai ter para esse projeto. Esse também poderia ser o indicador, né? O quanto de tempo você se dedica àquele projeto por dia, por semana, por mês, e aí você vai fazendo essa mensuração, né? Também é uma forma, né, de indicador a quantificação de tempo. Tudo aquilo que você consegue quantificar, medir, pode se tornar um indicador. Mais alguém? Vamos lá, galera, coloque aí no chat para a gente ver os indicadores, o que vocês definiram para poder medir se está rolando ou não. Dedicação também seria um indicador? Pode ser um indicador se você conseguir colocar ele em tempo. Pode ser sim, Érico. Né? Tipo assim, quanto tempo dedicado a essa atividade você vai ter por semana. Então, o tempo dedicado a essa ação, a esse projeto, também é um indicador, com certeza. Legal, vamos lá. Então, a Ana Paula colocou, para este Canva, a meta é lançar um livro de literatura público-adolescente. No caso, o indicador é concluir o livro, é o tempo em si para escrever. Legal. O objetivo, então, né, o sonho, né, a meta é lançar o livro.
Então, o indicador é quantas páginas você vai escrever por semana, né? Estou colocando de uma maneira, quantas horas você vai se dedicar a esse projeto por semana. É o indicador que você vai saber que você está colocando esse projeto em andamento. Então, o indicador ele não tem a ver com o final. O final ele está relacionado à meta, né, ao tempo que você determinou para que aquela meta seja alcançada. O indicador é aquilo que você vai usar para entender e fazer o acompanhamento desse projeto, vamos colocar assim. Então, se o objetivo é lançar um livro, quantas páginas você precisa ou você quer, né, escrever por semana? Ou se não quer páginas porque é algo que pressiona muito, quantas horas por semana ou quantas horas por dia vão ser utilizadas para poder se dedicar a esse livro, né? Então, é aquilo que vai ajudar vocês a acompanhar a evolução desse projeto e não necessariamente o final dele, ok? Então, o final ele está relacionado à meta, ao objetivo em si, e o indicador é aquilo que vai ajudá-los no acompanhamento, para saber se está rolando ou não. Belezinha? Show. Ótimo. Beleza, então, galera. Ótimo, Érico. Isso aí. Ter ao mínimo 30 minutos por dia dedicados ao jogo. Perfeito. É isso aí. Esse é o indicador. Massa. Beleza, galera. Quem quiser colocar aqui pode ficar à vontade. Depois a gente dá mais uma olhadinha. E aí a gente vai avançar para a próxima parte do nosso Canvas, que é essa parte na lateral, onde a gente tem um semicírculo e tem aí esses verbos, né? Criar, aprender, engajar, refletir e conectar. Essa mandala, né, ou essa meia mandala, vamos dizer, é a metodologia de projeto de vida do Prisma School. Então, a nossa escola de projeto de vida, ela trabalha em cima dessa metodologia que foi desenvolvida a partir de pesquisa, de levantamento de referência, que trazem 5 verbos e a partir dos 5 verbos a gente consegue dar andamento e colocar o nosso projeto de vida em prática, né? Então, a gente já determinou aí o sonho, que é o direcionamento, a gente já transformou esse sonho em uma meta com um tempo para ser alcançado. A gente já viu quais são as etapas intermediárias, as motivações, os indicadores para saber se a gente está se movimentando na direção dele ou não. E aí agora a gente vai só passar, eu vou só dar uma passada rápida por cima de cada um deles, né, de cada um desses pilares. E aí ao final a gente vai escrever uma ação específica para ser executada ou hoje à noite ou até amanhã, para colocar em prática real, oficial aí o nosso Canvas, ok? Quem tiver qualquer dúvida ao longo dessa parte, pode ficar bem à vontade, para me interromper, para a gente trocar ideia. Quiser saber um pouco mais das referências e tudo, pode interromper e a gente vai clareando as ideias, beleza? Então, a gente vai começar aqui pelo refletir. E por que o refletir é importante? O refletir ele tem a ver com o pensamento crítico. Todos os profissionais futuristas, se você for pegar a lista das habilidades, dos recrutadores, dos processos seletivos, eles querem pessoas que consigam resolver problemas, pessoas que tenham um pensamento crítico e consigam enxergar situações, consigam enxergar cenários onde né, aquele projeto, aquele processo ou aquela mudança, ela pode ser melhorada. Aonde que aquilo pode ser melhorado, aonde que aquilo pode ser feito de uma forma diferente. E é a partir do pensamento crítico que surgem propostas de inovação, propostas de melhoria, propostas de evolução tecnológica. Então, ter o pensamento crítico é exatamente esse refletir sobre o cenário que está rolando hoje. Até porque, quando a gente fala em carreira, né, a gente está falando de passar ainda por 7 carreiras diferentes ao longo da vida, né, pegando como referência a geração Z, que são os nascidos até 1995, né, alguns colocam até 2000, né, isso depende da referência, mas é a galera nascida ainda no século passado, então vão passar por até 7 carreiras diferentes, sendo que 65% desses empregos ainda não foram inventados. Então, a gente está falando de diversas mudanças que vão acontecer ao longo da nossa vida.
Ainda que a gente não queira mudar de área, ainda que a gente não queira mudar de empresa, mas as áreas vão mudar, as empresas vão mudar, né? Não é à toa que a gente está aqui dentro de um clube de lifelong learning. Por quê? Porque a gente está disposto a evoluir sempre. E para evoluir, para poder tomar decisões conscientes, a gente precisa ter pensamento crítico, a gente precisa estar atento, né, e conectado com as mudanças que estão rolando no mundo. Então, pro refletir, né, se você quiser anotar, você pode colocar aí como pergunta, sempre focando para o seu sonho, tá? Sempre focando para a sua meta, sempre focando para aquilo que você determinou como direção. Observando isso, ao que você precisa estar mais atento, né? Aonde deve estar o seu olhar crítico? O que você não pode deixar de observar? Aonde você precisa ter mais atenção? No que você não pode perder as evoluções, as novas tendências, ok? Então, aonde precisa estar o seu olhar crítico? Então, quando pensar em refletir, é pensar no pensamento crítico, é pensar em estar olhando para as novas tendências, e aí pensando e olhando para o seu sonho, para a sua meta, ao que você precisa estar mais atento, né? No que você precisa ter mais atenção, ok? Então, você pode escrever isso aí no seu Canvas, ou apenas ir refletindo também, apenas tomando algumas notas mentais, enfim, não necessariamente você precisa colocar agora dentro dessa parte, depois a gente retoma, ok? Bom, o segundo pilar aí do pensamento exponencial, da nossa proposta, é o aprender. E aí o aprender, para quem está dentro do Clube Wiz, é muito fácil, né? Essa é um slide e é uma frase do Alvin Toffler, né? Um slide que muita gente utiliza e que, para mim, diz muito realmente o que é, né, desse século XXI, do VUCA. Então, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, se a gente está falando de um mundo que está em constante evolução, né, de um lifelong learning ou de um never stop learning, né, de um nunca parar de aprender, né, uma pesquisa mais recente do Fórum Econômico Mundial apontou que a gente vai precisar aprender mais de 100 dias por ano, né, muito em breve, e então a gente precisa tornar esse aprendizado consciente. É a gente entender e estar à frente dos aprendizados, né, ou dos conhecimentos que a gente precisa adquirir, né, olhando para a nossa meta, olhando para o nosso objetivo. Porque informação tem um monte, né, a gente é bombardeado com milhares, milhões de informações e de estímulos todos os dias. Então, a gente precisa ter um direcionamento do que aprender, ou a gente vai ficar perdido num mar de estímulos e de informações que não vão ser colocadas em prática. Então, a gente precisa de aprendizagem, né? A gente não precisa de informação, a gente precisa de aprendizagem, de conhecimento. E essa aprendizagem ela só vai ser efetiva quando ela estiver conectada com aquilo que a gente quer executar, né? Com aquilo que a gente quer, de fato, alcançar. Ok? Então, o que você precisa aprender agora? Pensando aí na sua meta, pensando no seu sonho, o que é que você precisa aprender agora? Seja uma aprendizagem comportamental, seja uma aprendizagem técnica, né? Técnica no sentido de ser um novo conhecimento, seja conhecer e saber mais um pouco sobre você, né? Talvez ao preencher esse canvas, você tenha percebido que ainda não tem informações suficientes sobre você mesmo para poder construir os seus sonhos, para poder especificar suas motivações. Então, talvez esse seja o passo, né? Você aprender um pouco mais sobre você mesmo, ok? Então, beleza. Vamos para o terceiro pilar, que é o criar. E o pilar do criar, ele está relacionado à criatividade, né? E criatividade, ela é uma competência que pode ser desenvolvida. Então, o criar, ele está relacionado àquelas habilidades, competências, talentos, comportamentos, tudo aquilo que vai nos diferenciar do restante, que
que nos torna únicos, né, que nos traz a singularidade. Então, eu gosto muito dessa frase da Martha Gabriel. A Martha Gabriel, ela é uma profissional, né, e uma das referências hoje quando se trata de revolução tecnológica voltada para o mercado de trabalho, voltada para a transformação digital de empresas. E ela tem essa frase que eu acho muito fantástica, que é: para não ser substituído, não trabalhe como robô. Né? A gente tem muitos robôs analógicos, né, ou pessoas que estão tão mecanizadas e tão imersas na sua atividade profissional que elas não percebem que elas são humanas e que elas precisam tratar as outras pessoas como humanas também. Então, o criar está muito relacionado a esse nosso aspecto mais humano, aquilo que nos diferencia. E isso, né, muito ligado às competências do século XXI, né, que são divididas em 3 aspectos. Cognitivo, que é o conhecimento técnico, conhecimento matemático, raciocínio lógico. O intrapessoal, que tem a ver com o autoconhecimento. E o interpessoal, que está relacionado à nossa gestão e à nossa relação com as outras pessoas. Então, falando de competências do século XXI, que é o que está sendo moldado hoje, né, o que está moldando hoje o mercado de trabalho, a gente divide dentro dessas 3 áreas, sendo que o intrapessoal e o interpessoal, aquilo que nos torna mais únicos, é o diferencial hoje em dia. E aí isso ficou muito claro num relatório liberado pelo LinkedIn no início desse ano, chamado Global Talent Trends. Né, eles sempre liberam esse relatório no início do ano, projetando quais são as características que mais vão direcionar o comportamento dos RHs, o comportamento da gestão de pessoas, né, nas empresas ao redor do mundo. E dentro desses 4 tópicos, né, desses 4 trends, o que está mais em voga são as soft skills, são as habilidades comportamentais. Né? Dentro desse relatório, eles mostram que mais de 90% das pessoas são contratadas pelas soft skills, né, em conjunto com as hard skills. Então, soft skills sendo habilidades e competências e talentos, hard skills sendo conhecimento técnico, matemático, raciocínio lógico, né, esse conhecimento que pode ser aprendido, né, enquanto as competências são desenvolvidas. Então, dizendo que 90% das pessoas são contratadas pelas soft skills e mais de 90% são demitidas, né, e são substituídas também pelas soft skills. Então, a gente precisa estar cada vez mais atento ao desenvolvimento dessas habilidades e competências intrapessoais, autoconhecimento, gestão emocional e interpessoais, relação com outras pessoas, trabalho em equipe, oratória, negociação. Todas essas são competências que vão continuar em alta para os próximos anos. E aqui uma lista de top 10 habilidades que já saiu no Fórum Econômico Mundial em 2015, essa lista, né? E agora em 2020 eles vão mudar. E, na verdade, eles já até mudaram, né? A gente está falando aqui de solução de problemas complexos que tem a ver com o cognitivo, pensamento crítico que tem a ver com o cognitivo, criatividade que tem a ver com o intrapessoal, gestão de pessoas interpessoal, relacionamento interpessoal, né? Não preciso falar, inteligência emocional, habilidades e competências do século XXI no intrapessoal, julgamento, tomada de decisão, que tem a ver com o cognitivo, orientação de serviços pelo atendimento, tem a ver com o interpessoal, negociação interpessoal, flexibilidade cognitiva, né, obviamente com cognitivo. Então, a gente vê aqui, nas top 10 habilidades, todas as 3 macro-áreas das competências do século XXI sendo atendidas. E aí, quando a gente pega essa outra lista, né, quem quiser, eu posso passar a lista anterior para vocês depois separadamente, né, quem não conseguiu printar. E aí a gente vê nessa outra lista, que também está dentro de um relatório de 2018 do Fórum Econômico Mundial, né, sobre o futuro dos trabalhos, colocando quais são as profissões, né, ou as habilidades, na verdade, que estão em tendência. Então, a gente vê aqui, trending para 2022, a questão do pensamento analítico, inovação,
a aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem, criatividade, originalidade, iniciativa, design de tecnologia e programação, pensamento crítico e análise, solução de problemas complexos, liderança e influência social, inteligência emocional, razoabilidade, solução de problemas e ideação, análise de sistemas e avaliação. Né? Esses seriam os que estão em tendência para 2022. E aí a gente vê aqui em declínio habilidades manuais, memória verbal, gerenciamento financeiro, manutenção de tecnologia, leitura e escrita, matemáticas nossa, mãe, escuta ativa, né? Me fugiu a palavra aqui. Gerenciamento de pessoas, né? Enfim, por quê? Porque entende-se que essas são atividades que hoje já podem ser substituídas em maior e menor grau pelas máquinas, né? Ou podem ser automatizadas em maior e menor grau. Então, a tendência é esse declínio, e aí você vê aquelas que estão mais relacionadas a essas questões humanas ou que são tecno-humanas, né, que tem o humano relacionado ao tecnológico, elas estão em tendência, né, de alta. Então, relacionado ao criar, o que você pode criar, né, o que você pode trazer de novo, qual a inovação que você pode trazer, ou qual skill você pode desenvolver, qual é a habilidade, qual é a competência que você precisa desenvolver, focando aí muito no seu sonho e na sua meta, no seu objetivo. Ok? Então, vamos para o finalzinho aqui. O conectar, né, ele está muito relacionado a esse entendimento de comunidade, do impacto positivo que a gente precisa gerar, né, na sociedade. A gente está vivendo aí a era do compartilhamento, e isso vai ser cada vez mais real. E não só a era do compartilhamento, mas a gente está aí na era de tomada de consciência das questões sociais, das questões ambientais, né? A gente está vendo todo esse movimento que tem rolado nos últimos dias a respeito da Amazônia. E isso tem voltado muito para as empresas, né? Hoje a gente vê muitas e muitas empresas, muitas iniciativas ganhando mercados que antes eram dominados pelas grandes indústrias, ligados à questão do compartilhamento, né, e da conexão de pessoas. Então, aqui tem vários exemplos, né? Uber, Lyft, Airbnb, WeWork, a Amazon, que é um marketplace, eBay, enfim. A gente tem vários setores que estão sendo moldados por essa conexão, né, e pela facilidade de acesso às informações. Então, a pergunta, né, para o seu projeto, para o seu sonho é com quem ou com o que se conectar, com que iniciativas, com que áreas, com que pessoas, com quais projetos, né, com quem ou com o que se conectar para poder colocar, né, o seu objetivo em prática. E aí, por último, a gente traz o engajar, que o engajar é esse comprometimento que a gente precisa ter com o nosso projeto de vida. Porque não adianta que a gente fez um Canvas maravilhoso, o projeto, né, o Canvas Projeto Sua Jornada é muito bem pensado, né, a gente trabalhou muito nele para que ele chegasse nesse formato. Não adianta nada se você não colocar em prática, né? Então, se você não entender aonde o seu coração bate mais forte, né, e se você não perceber com o que você quer colocar em prática agora, né, o que para você é o primeiro step, é o primeiro passo para você se engajar. Ok? Então, com o que ou no que se engajar agora, nesse momento. Então, vou voltar aqui rapidinho, lá na... Eita, depois eu vou ter que voltar tudo. Mas beleza. Voltei muito. Estou voltando. Aí, aqui. Beleza, então a gente passou pelos 5 pilares, né? Então, o criar, que está relacionado às suas soft skills, às suas habilidades e competências, o aprender, que está relacionado à evolução constante, aprender com você mesmo, adquirir novos conhecimentos, o engajar, que tem a ver com se conectar com iniciativas ou colocar a sua iniciativa em prática, refletir, pensamento crítico e observação das mudanças, o conectar,
que é a aproximação de pessoas, aproximação de ideias, né? Ou então você ser a ponte, né, de pessoas ou ideias. Então, dentro desses 5 pilares, eu queria que agora você identificasse quais deles, né, ou qual deles faz mais sentido para você colocar em prática agora. Qual deles, hoje, para você, é o mais importante, é o mais relevante, aonde você acha que está o primeiro passo que você precisa dar para colocar o seu projeto em prática, né? O projeto da sua jornada em prática, e você começar a caminhar na direção do seu sonho, do seu objetivo, da sua meta. Beleza? Então, eu queria que você identificasse, né? Então, criar está relacionado aí com as suas habilidades e competências, com as suas soft skills, o aprender com adquirir novos conhecimentos, ou saber um pouco mais sobre você, ou engajar, já colocar em prática alguma coisa, ou se conectar com outras iniciativas que já estão rolando, o refletir, que é estar esperto e estar observando as mudanças, né? O pensamento crítico, e aí, por último, o conectar, que é ou você conectar 2 ideias que você possui, conectar 2 pessoas, ou você se conectar, né, com pessoas, com iniciativas, enfim. Então, peço aí que vocês identifiquem qual desses para você é o mais bacana, né, qual você acha que está mais relacionado àquilo que você precisa desenvolver nesse momento. E aí, identificando, né, qual é o pilar mais importante para você hoje, eu quero que você pegue, né, na verdade, esse Golden Circle, né, esse círculo dourado que está aí embaixo. Né, para quem não conhece, essa é uma proposta do Simon Sinek, que é um pesquisador americano. Né, ele fala em um TED muito famoso aí dos TEDs, que é como que os grandes líderes inspiram a ação, né, o nome do TED. E ele também tem um livro chamado Porquê, onde ele conta toda a importância de você entender o porquê das ações, né, e como que isso se conecta com o propósito. Então, já que você selecionou, né, o pilar que faz mais sentido para você, você vai agora colocá-lo dentro desse Golden Circle. Então, como que vai ser isso? Você vai pegar esse pilar e agora você vai transformar isso numa ação prática, bem específica para ser executada até amanhã, para te colocar em movimento na direção do seu projeto, ok? Então, vamos dizer que, como o Érico colocou aqui, que o passo dele é aprender, né? Que o pilar dele é aprender. Então, por que ele precisa aprender? Como ele pode aprender, né, ou como ele vai aprender, e o que ele vai aprender, ou o que ele vai fazer para aprender. Né? Tem que ser algo bem prático, bem específico, bem direto para ser colocado em ação até amanhã, galera, ok? Então, esse é o desafio para vocês. Definiu qual é o pilar que mais conecta com o seu sonho hoje, você vai dizer por que colocar em prática, né, essa ação, como você pode colocar em prática, ou como você vai colocar em prática, e o que especificamente vai ser feito. Beleza? Se alguém tem alguma dúvida, né, ou quer ajuda, pode abrir o chat, ou então pode colocar no chat, ou então abrir o microfone para a gente trocar essa ideia. Ok? Então, checa aí qual é o pilar. E a galera que está acompanhando, que já fez antes, né, que já está fazendo pela segunda vez o projeto Sua Jornada, tenta lembrar se você executou a atividade do Canvas anterior. E se você já executou, já traz para agora, né, qual é o pilar que você precisa trabalhar. É o mesmo pilar ou é um outro? Se é o mesmo, qual é a atividade? É uma atividade diferente ou continua sendo a mesma? Você ainda não conseguiu realizar? Não, já realizei aquela, vou para um pilar diferente. Beleza, traz um pilar diferente e coloca por que fazer, como fazer e o que fazer. Ok? A referência do pilar ela é muito importante para você ter clareza de qual é a ação que você precisa empreender.
Não adianta nada também a gente fazer tudo isso bonitão, ficar lindo, post-it e tal, não sei o quê, e a gente não executar. Então, bora executar, bora colocar em prática aí, ok? Então, por que fazer? Definir o pilar, criar, aprender, conectar, refletir e engajar, né? Escolher um desses. Por que fazer, como fazer e o que fazer. Beleza, Ana Paula colocou aqui refletir. Então, aí definir, Ana Paula, por que refletir, como refletir, né? Quais são os caminhos que você vai utilizar para poder estar atenta, para você estar desenvolvendo, trabalhando esse pensamento crítico, e o que especificamente você vai fazer, né, para que se efetive. Se vocês puderem também, galera, colocar aqui no chat qual é o pilar que ficou mais claro para vocês, qual que chamou mais atenção, qual desses você acredita que é aquele que precisa ter mais atenção nesse momento, qual que vocês precisam focar, priorizar, enfim, mandem ver aí. Galera, então, enquanto vocês vão preenchendo, colocando aí no Canvas de vocês, eu acabei de receber a notícia aqui, na verdade, tem alguns minutinhos, que a Glícia teve um problema, né, uma questão de saúde, e ela não vai conseguir comparecer para o nosso checkpoint hoje, né? Então, a gente não vai conseguir trocar essa ideia, a gente vai remarcar, né? Óbvio, a gente pede desculpas, foi algo que saiu do nosso controle aqui hoje, né? Mas, de qualquer forma, acho que foi bem válido aí para quem já tinha feito anteriormente o Canvas, olhar novamente para a sua construção, definir as etapas, né? Colocar em ação. Beleza, Gleide, pode deixar que eu passo para ela aqui. Seu desejo de melhoras. Então, galera, ficou alguma dúvida? Para mim seria muito legal, eu acho que seria muito bacana. A gente tem pessoas que eu estou vendo aqui que já tiveram com a gente na outra live, ou então fizeram já com a gente o Canvas presencial. O que achou dessa construção? Achou que teve evolução? Sentiu um crescimento? Percebeu algum caminhar na direção da sua meta? Percebeu ela mais próxima? Conseguiu colocar em prática? Para a gente é muito importante esse feedback de vocês, para saber se essa ideia que a gente tem, que a gente acredita, de fazer esse acompanhamento com vocês mensal, tá valendo a pena, né? Tá sendo válido, tá sendo interessante, porque se não for, a gente vai ter que pensar, né? Acho que vai ser repensar, né? Ver outros formatos, mas é muito importante que seja válido para vocês. Então, estou vendo aqui a Ana Paula falou, tudo bem, eu trouxe outra meta, mas a do campo anterior continua andando. Ótimo. A Rosana está aqui, a live foi muito boa, tanto quanto a presencial, acho que esse formato super vale a pena. Que bom, Rosana, fico feliz. O Érico colocou aqui, aprender, por quê? Para saber como fazer, né, parte da utilização do programa, o como, fazendo curso na internet, e o que? Seria o aprender, né? Isso, aí você pode colocar até um pouquinho mais específico, tá, Érico? Tipo, como fazendo curso na internet e o que você pode colocar assim, tentar colocar o curso específico, por exemplo. Pode ser uma, né? Ou então o que você pode colocar, pesquisar cursos na internet, que tem a ver com como, ok? Pode ficar legal. A Gleide colocou aqui, né, Gleide Angélica, mudou alguns focos por mudanças de projetos e falta colocar a mão na massa. Beleza, então se já definiu, bora executar, galera, que a gente não tem tempo a perder, não.
cada período que a gente deixa os nossos sonhos para trás, né? A gente deixa eles on hold, em espera. É mais um tempo que a gente está deixando de experienciar tudo isso que vem quando a gente caminha na direção deles. Ok? Mais alguém quer fazer algum comentário? Né? Então, como a gente não fazendo curso sobre Unity 3D. Ótimo, Érico. É isso aí, mano. Muito bom. Perfeito. Bem específico. Já te dá o direcionamento para colocar em prática. Mais algum comentário, galera? Alguma dúvida? Quem puder dar um feedback sobre o que achou da galera que fez pela primeira vez, se foi válido, se curtiu, se a interação foi boa, se o timing foi bom, enfim, qualquer feedback que vocês puderem dar vai ser super positivo. Se não quiserem dar aqui também na live, né, podem dar para mim no direct, lá tô no grupo do WhatsApp, né, do Clube Wiz, pode me mandar no direct, ou então pode mandar para uma das meninas, para a Luísa, para a Lu, para a Glícia, que a gente está aqui para melhorar mesmo, para fazer o melhor para todo mundo, para cada vez mais esse clube de lifelong learning ele se fortaleça e ele resulte em aprendizagem e evolução para todo mundo. Ok? Para quem perdeu, né, se vocês têm amigos que não participaram hoje, né, e que gostariam de participar, a live vai ser gravada, vai ser disponibilizada depois para a galera, ok? Sobre o projeto Essa Jornada. E também, né, fazer mais uma vez o convite, né, falando que a gente vai ter o laboratório beta, que é a construção do Canvas por inteiro, trabalhando aí habilidades e competências do século XXI, conhecimentos específicos muito importantes para quem está querendo fazer, mudar ou crescer, né, que é a pegada do Lab Beta, e que vai começar aí no final de setembro. Né, quem quiser saber um pouco mais, manda uma mensagem para a gente, pode mandar uma mensagem para a Luísa, para a Glícia também, que a gente está aqui para esclarecer. Beleza, galerinha? Então é isso. Espero que tenha sido válido. Uma boa noite para vocês, bom descanso. A galera que compareceu, então aqui Ana Paula, Valesca, Gleice Angélica, Érico, Lu, Fernando, Rosana, Kiko, a galera que ficou aí a noite toda. Obrigadão mais uma vez, tamo junto e vamos para cima. É nóis. Valeu, um abraço, boa noite.